Olá, seja bem-vindo à quarta teleaula da disciplina Gestão Educacional. Sou a professora Natália Gejão Dias e estamos aqui hoje para finalizar os nossos estudos acerca da gestão e hoje o nosso tema principal será a gestão de resultados. Então, nós estamos finalizando uma grande trajetória de estudos sobre gestão educacional e gestão escolar, uma trajetória que começou com um olhar para a história da gestão no Brasil, da gestão educacional no Brasil. Vimos como os modelos de gestão foram mudando no decorrer do tempo e hoje nós temos o modelo que está previsto na legislação, que é o da gestão democrática. Vimos também como que está organizado o sistema educacional brasileiro, falamos, tem os níveis, as etapas, as modalidades da educação. Falamos sobre gestão do currículo, vimos que hoje o documento de orientação curricular mais atual é a Base Nacional Comum Curricular. Então, as redes de ensino municipais, estaduais, federais se organizaram para atender às orientações da Base Nacional Comum Curricular. Bom, a segunda aula foi para falar especificamente da gestão democrática. Falamos sobre gestão educacional e como a gestão democrática é o modelo que deve acontecer na gestão das escolas públicas. Está previsto na legislação. Falamos sobre as principais características da gestão democrática, o porquê que ela é tão importante e em alguns mecanismos para sua implementação, um caminho que ainda está sendo percorrido. Nós ainda precisamos avançar na implementação da gestão democrática nas nossas escolas. Na aula passada, a terceira aula, falamos sobre gestão de pessoas, falamos também sobre a gestão dos processos e vimos que os processos podem ser operacionais, que tem mais relação com a administração e funcionamento da escola, e podem ser processos de aprendizagem. Falamos também da gestão em sala de aula e aí, o espaço de atuação do professor. Okay? Bom, quando a gente pensa em gestão de pessoas, de processos, gestão de sala de aula, na verdade, quando a gente pensa em gestão como um todo, nós precisamos lembrar que a gestão, ela é um dos mecanismos para garantir com que o principal objetivo da escola, da educação brasileira se cumpra, que é a garantia da aprendizagem de qualidade aos nossos alunos, ok? Então, hoje nós vamos falar de gestão de resultados e é justamente estratégias para que a gente possa pensar nos resultados dos nossos planos e planejamentos quando colocados em ação, se estão atingindo as metas e os objetivos que nós traçamos para a instituição escolar, para a educação brasileira como um todo, ok? Então, quando a gente pensa em gestão de resultados, é justamente pensar assim, os resultados para quê? Resultados para a aprendizagem dos nossos alunos, ok? Bom, então iniciamos a nossa reflexão e eu trago aqui um questionamento, tá? Para que a gente possa começar. Então, no contexto da gestão, você reconhece a diferença entre avaliação institucional, avaliação externa em larga escala, avaliação da aprendizagem e avaliação docente? Então, aqui são alguns temas que nós vamos trabalhar no decorrer dessa aula que eu gostaria que você já parasse para pensar se você já ouviu falar, se você sabe o que significa, certo? Então, o que é avaliação institucional? O que é avaliação em larga escala, avaliação da aprendizagem, avaliação docente? O docente também é avaliado, certo? E nós vamos refletir um pouco sobre isso no decorrer da aula. Antes de contextualizar, de fato, a aula de hoje, eu quero falar que ao final da aula nós teremos uma interação utilizando uma plataforma chamada Ideia Birds. Então, eu vou colocar o link aqui para vocês acessarem. O tutor da nossa aula também está colocando o link no chat para que vocês possam pegar lá, especificamente como que tá. Então, o link eu vou soletrar, tá? É L, tudo minúsculo, l1nq.com/K2L C maiúsculo Q minúsculo, tá? Então, a única letra em maiúscula que é o C no final, essa é tudo letra minúscula, l1nq.com/K2LCQ, ok? É um link encurtado, certo? Que vai te levar a essa plataforma aqui que eu vou colocar na tela
para você. Só um minutinho, que eu coloquei a tela errada. Achei. Aqui, pessoal. Então, vai abrir essa tela. Se você tiver no computador, vai ser essa tela. Se estiver no celular, vai ser um pouquinho diferente. Então, aqui o que eu quero que vocês participem ao final da aula, que vocês coloquem em relação à gestão de resultados, em relação à gestão educacional como um todo, gestão escolar, quais as práticas que nós vimos aqui para serem seguidas e quais as práticas que devem ser evitadas. Para participar, é só clicar no maisinho aqui, que vai abrir como se fosse um post-it, onde você consegue digitar a sua contribuição. Okay? Isso aqui a gente vai ver então mais para o final da aula, como um fechamento da nossa disciplina, certo? Bom, então hoje, né, nós vamos falar sobre gestão de resultados. Então a gente vai pensar como obter esses resultados e o que fazer com eles, né? Qual que é o sentido das avaliações para obter resultados em relação à aprendizagem, em relação aos processos que acontecem na escola. Vamos também falar sobre a avaliação da educação básica. E aqui a gente vai pensar, né, em nível federal, estadual e municipal. Então, essa avaliação da educação básica, ela possibilita os dados para traçar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, certo? Então, são índices importantes para a gestão. E vamos falar de gestão por fatos e dados, ou seja, como que a gente atinge os objetivos de melhorias a partir dos fatos e dados coletados. E aqui vai entrar a ideia da avaliação formativa e também do portfólio, que podem ser recursos para a busca das melhorias, ok? Então, esse é o caminho da aula de hoje e vamos iniciar, então, falando sobre os resultados, né? Como obter os resultados dentro da gestão escolar. Orientação para resultados. Então, a partir desse momento, a gente vai perceber o seguinte, o gestor, né, ele tem várias atribuições dentro da instituição escolar e uma delas é a mediação dos processos avaliativos, certo? Então, o gestor, ele precisa entender quais são as avaliações pelas quais os alunos passam, os docentes passam, a própria instituição passa. E a partir dessas avaliações, ele vai coletar esses dados, sistematizar os dados e levar para que esses dados sejam discutidos com a sua equipe de docentes, a sua equipe de coordenação pedagógica, com a comunidade escolar, dentro daquela perspectiva da gestão democrática. A gente tem que sempre lembrar que o nosso norte é a gestão democrática. Então, todos os processos que acontecem dentro da instituição escolar devem seguir os preceitos da gestão democrática. Então, não é o gestor sozinho que vai fazer as avaliações, que vai pegar os dados, traçar as metas, os resultados. Não, ele sempre vai fazer isso com o todo, com o coletivo que faz parte da comunidade escolar, ok? Então, vamos lá para o quadro, né? Então, aqui tem a seguinte ideia, ó. Um gestor de uma secretaria de educação, ou da escola, ou da própria sala de aula, deve ter um olhar especial para os resultados do sistema que ele lidera. Mas, para isso, é preciso que saiba o que de fato é importante medir. Então, a questão aqui é a seguinte, por que a gente precisa ter mecanismos para medir os processos, né? Como que esses processos estão acontecendo? Porque se a gente não tiver esses parâmetros, como que a gente vai organizar a nossa gestão? Como que a gente vai organizar o nosso planejamento, o nosso plano de ação? Então, a gente precisa ter parâmetros e para ter parâmetros, nós precisamos das avaliações. Ok? Bom, então o gestor, né, seja o gestor lá da Secretaria de Educação, seja o diretor da escola, seja o professor em sala de aula, ele tem que pensar quais são as ferramentas para obtenção dos resultados e o que eu vou fazer com esses resultados, ok? Então, o que é importante medir e o que vai nos dar a resposta para isso? Lembrem-se, o objetivo da educação é a garantia da aprendizagem dos alunos. Então, os dados que eu preciso medir é justamente aqueles relacionados à aprendizagem do nosso aluno, ok? E isso deve estar presente, lembrando, né, de discussões que nós tivemos, isso deve estar presente no plano estratégico da instituição.
Isso já deve estar elencado no plano estratégico da instituição. Bom, então o líder, vamos ao quadro, ele vai buscar, né, essas ferramentas de medidas e ele vai monitorar os resultados, ok? Então, ele vai pensar, né, como organizar esses resultados a partir de comparações, a partir de discussões, né, buscando embasamento teórico para essas análises, tudo isso junto com a comunidade escolar, ok? Bom, mas para que serve a medida? Para que serve, então, ter esses parâmetros? Então, a gente vai pensar aqui especificamente na avaliação. Vamos ao quadro. Então, ele envolve, né, para procedimentos e instrumentos. Então, a avaliação, ela precisa ter um jeito de acontecer, certo? Ela precisa ter um procedimento. E como que ela vai acontecer? Qual vai ser o instrumento avaliativo? Vai ser uma pesquisa? Vai ser uma prova? Vai ser uma coleta de dados quantitativos? Vai ser mais qualitativo? Então, tudo isso tem que ser pensado, né, quando a gente vai organizar a avaliação. Ela requer tomada de decisões. Então, não adianta nada a gente avaliar, ter os dados e não tomar decisões em cima desses dados. E ela deve estar embasada em objetivos. Lembrando, né, quais são os objetivos que nós vamos traçar para a nossa instituição escolar, para a nossa sala de aula, para a nossa rede, né, do município, do estado, certo? Então, a avaliação ela precisa ter um objetivo, o porquê que ela está acontecendo. E aí, nesse sentido, nós temos alguns tipos de avaliações. Então, primeiramente, nós temos as avaliações externas, que a gente vai entender melhor, mas a avaliação externa, o próprio nome já diz, é aquilo que vem de fora da escola, certo? São avaliações que chegam prontas para a instituição escolar. Temos a avaliação da aprendizagem, que geralmente acontecem no processo educacional, dentro da escola, no cotidiano da escola. Temos a avaliação docente, que é a avaliação dos professores, que pode ser realizada pelos próprios alunos, pode ser realizada pela gestão da escola. E temos a avaliação institucional, que é como se fosse uma avaliação interna, né? A própria instituição, aqueles que fazem parte da instituição, desde os alunos, o pessoal dos serviços gerais, os professores, todos aqueles que estão envolvidos na instituição, que eles possam avaliar os processos que estão ali acontecendo, ok? Nós vamos detalhar cada uma dessas avaliações no decorrer da nossa reflexão, certo? Bom, e eu disse, né, existe um documento de orientação curricular, um documento que tem peso de lei, que é a Base Nacional Comum Curricular. E o que a BNCC nos fala sobre a avaliação dentro da instituição escolar? Então, a BNCC diz o seguinte: construir e aplicar procedimentos de avaliação formativa. Então, a avaliação ela deve acontecer de maneira formativa, processual, certo? De processo ou de resultados que levem em conta os contextos e as condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência, parâmetro, né, para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos, ok? Então, não é só o aluno que é avaliado. A gente fala de avaliação, a gente já lembra da prova, né, em sala de aula. Não, a gente está falando de uma avaliação que envolve o todo, né, da instituição escolar, certo? E aqui eu quero destacar que a gente precisa levar em consideração os contextos, as condições, certo? Então, quando a gente vai avaliar, seja os professores, a escola, os alunos, nós temos que considerar quem são esses professores, quem são esses alunos, que instituição escolar é essa, como que ela está organizada, qual que é o perfil dos alunos, qual que é a questão da faixa de renda dos nossos alunos, né? São vários aspectos que incidem no processo avaliativo, ok? Então, a gente precisa ter isso em mente, né? Considerar sempre os contextos, porque senão a gente só fica em cima dos números. E aí a gente não consegue pensar a nossa realidade, pensar a nossa prática, ok? Agora eu vou elencar para vocês 10 ações necessárias para a gestão de resultados, certo? Então, lembrando, né?
Se a gente não tem essa medida, se não é medido, não é possível gerenciar, ok? Então, a gente precisa ter esses dados para a gente conseguir gerenciar, ok? Então, a primeira ação necessária é coletar dados que serão usados. Então, quais são os dados mais pertinentes? Isso vai depender do plano estratégico da escola, certo? Temos também que pensar que nós estamos realizando essas medidas para melhorar. Então, qual que é o papel de todos os profissionais da escola? É participar desses processos avaliativos e de pensar as estratégias de melhoria, certo? Para isso é importante que a informação seja compartilhada, que todos entendam esses processos avaliativos, entendam o porquê, quais as medidas que nós estamos procurando identificar, ok? Também escancarar os dados e mantê-los sempre atualizados. Então, não adianta nada a gente receber os dados de um processo avaliativo, então, avaliação institucional, em relação à limpeza da escola. E aí a gente tem uma série de informações importantes, mas a gente não compartilha isso com a equipe responsável pela limpeza. Não vai adiantar de nada, certo? E a forma como nós vamos compartilhar também é importante. Quando a gente fala que escancarar, né, isso aqui está no material didático, escancarar os dados, cuidado com esse escancarar, né? A gente não pode expor, a gente não pode criar situações de constrangimentos, tá? Vamos lá para o quadro, então, número 4, fazer uso dos dados comparativos. Para que fazer comparação? Para ter um padrão, certo? Mas cuidado, eu vou falar várias vezes, cuidado, porque quando a gente tem a comparação, a gente tem que tomar cuidado para não chegar na ideia de competição. Então, vamos analisar os resultados do IDEB das escolas do município. E aí a gente cria um ranking. Será que é justamente para que a gente perceba, né? Olha, essa escola tem a contribuir para as outras escolas? Ou será que a gente acaba criando uma competição, certo? Uma situação que não vai trazer nenhum benefício para a aprendizagem dos nossos alunos. Então, a gente tem que pensar com cuidado nessa questão da comparação. Comparar é para que a gente tenha parâmetros, certo? Olha, então aqui são práticas que deram resultados positivos, vamos buscar aprender sobre essas práticas. Aqui a gente viu que teve um planejamento estratégico que não funcionou, certo? Vamos repensar. Agora, não criar essa questão de ser uma competição, ok? Voltando ao quadro, vamos também falar sobre as formas, né? A gente tem que lembrar que nós precisamos racionalizar os dados, ou seja, o que a gente vai fazer com esses dados, né? O número pelo número não nos diz muita coisa. A gente precisa analisar, contextualizar, né? Pensar nas estratégias de melhoria. Isso seria racionalizar os dados. Continuando, nós temos que relativizar o desempenho, e aqui que entra essa questão de considerar os contextos, certo? Vou citar um exemplo, tá? Então, na Secretaria Estadual, né, de um estado, foi feita um ranqueamento das escolas pela frequência dos alunos. Então, olha, aquela questão, a gente precisa manter o aluno na escola, a gente precisa ter frequência, isso. Então, vamos ranquear. Todas as escolas têm que fazer a chamada na primeira aula, isso vai ser logado num sistema, e aí depois a gente vai ter os índices, né, de presença em cada instituição. A instituição A, ela teve 90% de presenças nessa semana. A instituição B teve 65%. Então, olha, a instituição B é o problema. Isso não ajuda em nada, certo? Então, quando a gente fala em contextualizar, a gente tem que olhar qual que é a instituição A, qual que é a instituição B, em que lugares, que regiões da cidade elas estão, que alunos elas atendem, certo? Quais os contextos, né, que elas funcionam, ok? Então, dados são importantes? São, quando contextualizados, ok? Continuando, coletar os resultados da aprendizagem. Então, aqui o nosso foco, né, é a aprendizagem. O foco deve ser sempre garantir a aprendizagem dos alunos.
Coletar resultados operacionais, e aqui a gente já vai casar com a número 9, coletar resultados dos processos de apoio. Então, operacionais, processos de apoio, são os dados sobre o funcionamento da escola, que também vão impactar na aprendizagem, talvez não diretamente, ok? Então, olha, número de matrículas, né? Número de... vamos pensar, acessos à biblioteca, de limpeza, alimentação, são dados operacionais. E, por fim, fazer ótimo uso dos resultados. Os resultados dessas avaliações são o norte para a busca de melhorias, certo? É para isso que a gente deve buscar, né, avaliar os vários processos que acontecem dentro da instituição escolar. A avaliação na educação básica, em nível federal, estadual e municipal, ok? Então, nós temos algumas ferramentas de avaliação da educação básica, já deve ter ouvido falar de algumas delas, né? Então, nós temos a Prova Brasil, nós temos o próprio Exame Nacional do Ensino Médio, certo? São ferramentas que possibilitam a coleta de alguns dados que são importantes para pensar as melhorias na educação, ok? A gente vai entender melhor como que funcionam, como que funciona essa avaliação, tá? Então, vamos ao quadro, avaliação em diferentes âmbitos. Essa é uma forma eficaz e eficiente de cada estado e município ter garantido o seu sistema de avaliação da aprendizagem, que deve ser alinhado com o sistema de avaliação federal para fazer sentido aos alunos. Então, a gente tem o SAEB, né? Sistema de Avaliação da Educação Básica. O SAEB, ele é federal, ok? Só que os estados e os municípios podem criar também os seus instrumentos avaliativos para que os alunos, para coletar dados também, para que os alunos compreendam o que é passar por esse processo avaliativo. Eu não gosto de falar para preparar os alunos, mas é assim que muitas vezes os gestores utilizam o termo. Então, olha, a gente vai ter lá a prova X lá de determinado estado, que é para preparar para a Prova Brasil, certo? Eu acho que não é bem a questão de preparar, mas é mais um momento de aprendizagem do aluno, de trabalhar com diferentes conceitos, de fazer análise de imagens, né? De aprender com o erro, certo? Então, é nesse sentido que eu acho que é importante esses instrumentos avaliativos em nível municipal e estadual, ok? Bom, então, a gente vai pensar agora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o chamado IDEB, certo? Então, todos os dados desses processos avaliativos, dessas avaliações, que as chamadas avaliações externas, né? Então, que vêm de fora da escola, eles são utilizados para a obtenção do IDEB, do índice do IDEB, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ok? E qual que é o objetivo da gente ter esse índice? Vamos ao quadro. Então, o objetivo é medir a qualidade da aprendizagem no ensino básico no Brasil. O IDEB é a principal ferramenta, tá? De medição da qualidade da educação brasileira. São etapas medidas, né? Então, tem lá a questão dos anos iniciais do ensino fundamental, onde os alunos, desde o primeiro, né, ao quinto ano, a gente tem esses índices sendo medidos, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Como que ele é encontrado? Então, como produto das avaliações aplicadas de larga escala e por níveis de aprovação declarados no censo escolar. Então, o IDEB, a nota do IDEB, ela é feita a partir da nota no SAEB, né, no Sistema de Avaliação da Educação Básica, mais o índice de aprovação da instituição escolar, certo? E aí a gente cria uma situação, é lógico, é um parâmetro, é importante para a gestão, mas muitas vezes a gente cria a situação de que lá no final do ano, a questão da aprovação ou reprovação do aluno, conselho de classe, né, ela é pensada de uma maneira muito equivocada. Então, assim, não vamos reprovar porque senão o nosso IDEB vai baixar. Se for para aprovar por conselho, é melhor reprovar direto porque já vai para o IDEB.
Não estou dizendo que tem que reprovar não, tá, gente? Isso aí é uma discussão sobre a avaliação da aprendizagem, certo? Mas o que eu estou dizendo é que é uma leitura errada do dado. Por que que o aluno chegou lá no final do ano letivo em condições de ser reprovado naquele ano? O que que significa essa reprova? Certo? Então não é mascarar os dados, né? Isso não vai resolver nenhum problema, tá? Voltando ao quadro, para que serve o IDEB? Para guiar as políticas públicas e acompanhar a evolução da qualidade do ensino. Por exemplo, o IDEB do ensino médio sempre foi muito baixo, certo? E aí isso permitiu, né, que a gestão federal, estadual, pensasse aí nas mudanças sobre o ensino médio. Não estou dizendo que se foram as melhores mudanças ou não, tá? Mas que havia necessidade de mudanças no ensino médio, isso era visível. O IDEB era um índice que mostrava isso, em termos de aprendizagem, em termos de evasão escolar, certo? E aí, então, veio aí a reforma do ensino médio, né, que é toda uma questão que tem grupos muito críticos a essa reforma, como ela vem acontecendo, outros que se posicionam a favor. Isso é interessante, é muito atual isso, então é interessante vocês buscarem ler, né, autores, profissionais da área da educação que fazem essas análises sobre o novo ensino médio, ok? Bom, então serve para acompanhar, né, para guiar essas políticas públicas. Qual que é a periodicidade? É a cada 2 anos. Então, o IDEB, né, a cada 2 anos é lançado lá os resultados, os índices, certo? E esses índices são usados nos momentos de planejamento, tanto planejamento na gestão educacional como na gestão escolar, certo? Então, no início do ano letivo, durante a formação dos professores, é apresentado, né, a tabela. Então, olha, a nossa escola em relação ao município, a nossa escola em relação ao estado, a nossa escola em relação ao Brasil. Sempre no sentido de comparações para parâmetros, mas sempre lembrando dos contextos. A gente não pode analisar um dado sem compreender o contexto, ok? A disponibilização dos resultados é feito por escola, por cidade, por estados, o Distrito Federal e em termos federal, né, Brasil como um todo, ok? Então, o IDEB é o principal índice de acompanhar o desenvolvimento da educação brasileira. E ele é resultado, então, das avaliações externas, certo? Os resultados obtidos nas avaliações externas. Quando a gente pensa em avaliação externa, a gente está falando basicamente do SAEB. Então, vamos ao quadro, né? Até 2018, as avaliações externas que existiam no Brasil eram a Avaliação Nacional da Educação Básica. E a Avaliação Nacional da Educação Básica, ela acontecia, né, a cada 2 anos para os alunos do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e também do 3º ano do ensino médio, ok? Depois nós temos a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que é conhecida como Prova Brasil, tá? Que acontecia também a cada 2 anos para os alunos do 5º e do 9º ano do ensino fundamental. E aí nós temos a Avaliação Nacional da Alfabetização, que era anual e acontecia no 3º ano do ensino fundamental, que de acordo com a LDB, a alfabetização, o ciclo, né, da alfabetização terminava, tinha que se concluir no 3º ano do ensino fundamental, ok? Porém, a partir de 2019, todas essas avaliações passaram a ser designadas como SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, ok? Então, SAEB, anos iniciais do ensino fundamental, SAEB, ensino médio, né? De acordo com a etapa da educação. E essas avaliações ocorrem nos anos ímpares e os resultados são apresentados, né, nos anos pares, ok? E os resultados dessa avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica serve, então, para obtenção do IDEB, das escolas, estados, municípios e assim por diante, ok? Então, é dessa forma que é organizada a avaliação externa. Então, o que são avaliações externas, tá? São aquelas realizadas por agentes que estão fora da escola. Então, quem que organiza essa avaliação, né? A Prova Brasil, por exemplo, é o MEC, é a Secretaria, né? De Secretaria da Educação. Então, não são os profissionais da própria escola, é a mesma avaliação para todos os alunos da rede,
certo? E avalia a qualidade das escolas e dos sistemas de ensino. Bom, aqui eu quero fazer um parêntese, certo? Quero falar para vocês sobre a questão de como esses dados estão sendo trabalhados. A gente viu da importância do processo avaliativo, a gente viu que a gestão de resultados, ela é necessária, ela vem a beneficiar os processos operacionais e de aprendizagem que acontecem na escola, mas dentro de uma perspectiva neoliberal, que é o modelo econômico que nós vivemos, a forma como esses dados estão sendo tratados deve ser questionada, certo? Por quê? O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo é um modelo econômico, político, dentro do contexto do capitalismo, certo? Que prega a não intervenção do Estado na economia, um Estado mínimo, ok? Só que dentro dessa ideia do Estado mínimo, não é só na economia, é em outras áreas da vida social. Então, a educação é uma delas. Então, essa não intervenção do Estado na educação. Então, que as redes, né, que as redes municipais, as redes estaduais, as redes particulares, elas tenham mais autonomia na gestão educacional, ok? Bom, o que isso acaba provocando? Tá? Dentro da perspectiva neoliberal, a escola ela é vista como um espaço de formação de mão de obra para o mercado de trabalho. E aqui a gente pode trazer uma discussão sobre dualismo escolar. Então, a gente tem uma diferença, né? As escolas voltadas que atendem a elite brasileira, elas estão organizadas, elas têm um currículo voltado para uma formação mais intelectual. As escolas que atendem os filhos da classe trabalhadora, elas têm uma visão mais voltada para a formação de uma mão de obra braçal, não qualificada, certo? E isso, gente, a história da educação brasileira nos mostra, não sou eu que estou falando, tá? São os estudiosos da história da educação brasileira. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Quando a gente pega a perspectiva neoliberal, a escola pública, ela é vista como esse espaço para atender ao mercado, para atender a economia, para atender a necessidade de mão de obra, certo? E para isso, a questão de uma formação crítica, de uma formação cidadã, de uma formação reflexiva, ela vai sendo tirada do foco para colocar no lugar um ensino mais técnico. É aquela ideia de ver a educação como uma mercadoria. É aquela ideia de criar, de olhar para a escola e buscar números. Que essas avaliações, elas resultem em dados quantitativos, numéricos. E acaba deixando de lado uma análise mais qualitativa da qualidade do ensino que está sendo oferecido, certo? Então, essa visão neoliberal vê a escola pública como uma empresa. Então, a gestão na escola pública passa a ser pensada como uma empresa. Então, nós temos metas, nós temos rankings, nós temos tecnologias, plataformas, números, mas será que isso de fato está impactando na melhoria da aprendizagem dos nossos alunos, certo? Eu vou falar de alguns exemplos aqui que é do meu conhecimento e aí a gente pode perceber melhor como que isso funciona, tá? Então, por exemplo, olha, numa determinada rede estadual é proposta o uso de algumas plataformas, né? Então, tem lá a plataforma específica para a redação, a plataforma específica para a área da matemática, a plataforma específica para o inglês, né? Para tarefa, várias plataformas. E aí, existe toda uma cobrança, o acesso, né, dos professores e dos alunos a essas plataformas, ele é quantificado, existem relatórios. E aí, ao final, a gente pega os números. Olha, então o professor tal, ele não postou na plataforma, né, as atividades, ele tinha que ter postado 15, ele postou 10. Ah, o aluno tal, ele não acessou a plataforma para entregar as atividades, certo? E aí a gente fica em cima desses números, dessas cobranças, dessas metas, sem levar em consideração a realidade daquela escola.
certo? Então, se a gente for pensar em termos de Estado, será que todos os nossos alunos têm acesso às tecnologias? Será que todos os nossos alunos podem ter tarefas online para realizar em casa? Certo? Como que ficam os alunos da educação especial diante disso? Certo? Como que ficam os alunos que vivem em situação de vulnerabilidade? Como que fica a aprendizagem do aluno? Será que só acessar e responder lá uma questão de múltipla escolha está avaliando a aprendizagem daquele aluno? Então, essa é a crítica que é feita a esse modelo neoliberal, certo? Que olha para a escola como se fosse uma empresa que precisa traçar metas, atingir as metas e a cobrança, certo? Então, isso vai em choque, né, da função social da educação pública. A gente tem que voltar a refletir sobre a função social da educação pública. Né? Qual aluno que nós estamos formando? Se a gente for olhar lá na LDB, fala que a formação é integral. É uma formação cognitiva, é uma formação emocional, é uma formação física, certo? É uma formação crítica, é uma formação para a cidadania. Será que só responder questões em plataformas está contribuindo para o desenvolvimento da cidadania dos nossos alunos? Então, essa é uma reflexão que daqueles que são críticos ao sistema neoliberal. Mas é o sistema neoliberal que está presente, né, na gestão educacional brasileira e da maioria dos estados brasileiros, ok? Então, por que eu estou falando isso para você? Porque você, como futuro professor, você vai estar atuando na escola, é preciso você ter esse conhecimento para poder agir. Não estou falando que é para falar, não vou fazer, não é isso, mas é para ter consciência de como esses processos estão acontecendo na escola. E muitas vezes ali no chão da escola a gente consegue, né? Porque o professor tem o foco na aprendizagem, certo? Então ele vai conseguir mediar aí esses processos para que o aluno de fato possa aprender, ok? Então esse era um parênteses necessário para que a gente fizesse em relação à gestão dos resultados. Avaliação no Plano Nacional de Educação e avaliação docente, ok? Então, o Plano Nacional de Educação, que traça lá, né, são 20 metas a serem atingidas num período de 10 anos. Nós estamos aí na etapa final do Plano Nacional de Educação, né? 2024 é o ano final desse Plano Nacional de Educação. Cada meta tem uma série de estratégias e nós temos metas específicas sobre as avaliações e a gestão dos resultados dessas avaliações, tá? Então, vamos lá para o Plano Nacional de Educação na meta 7. Então, lá diz assim, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir médias nacionais específicas para o IDEB, ok? Então, o IDEB existe assim, ó, existe uma projeção, uma média, né, que é projetada. E aí depois há essa comparação. O estado tal atingiu a média nacional, o município tal esteve acima da média nacional, certo? Então, o IDEB é o principal índice, né, para a gente pensar na qualidade da educação brasileira, e o Plano Nacional de Educação coloca que a gente precisa fomentar, a gente precisa criar estratégias para garantir a qualidade da educação básica, certo? Em todas as etapas e modalidades. E quais seriam as estratégias para atender a essa meta? Então, a estratégia 7.3. Constituir, em colaboração entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado, do corpo docente, das condições de infraestrutura das escolas, dos recursos pedagógicos disponíveis, das características da gestão, considerando ainda as especificidades das modalidades de ensino. Então, o que é preciso medir para poder trabalhar com os resultados, certo? A gente precisa medir, então, o perfil dos alunos, a gente precisa medir, então, o perfil do corpo docente, a formação do corpo docente. Por exemplo, ainda no Plano Nacional de Educação, há uma meta que diz que todos os professores que atuam na educação básica devem ser formados em licenciatura, certo? Porque não são todos os professores que atuam na educação que são formados em licenciatura.
Então, essa é uma meta colocada. Então, a gente tem que entender o corpo docente. A gente tem que pensar na infraestrutura da escola. A gente fala de tecnologias, mas será que a gente tem os recursos para a tecnologia? A gente fala de esporte, mas será que a gente tem a quadra esportiva, a gente tem o laboratório de química, a gente tem a sala de vídeo, certo? Nas escolas? Os recursos pedagógicos, então material didático, jogos educativos, tudo que pode ser utilizado, né, como estratégia, né, como mediação da aprendizagem, ok? E também a característica da gestão, né? E aqui a gente lembra que deve seguir o modelo democrático, ok? Bom, outra estratégia, que é a 7.7, diz: aprimorar os instrumentos de avaliação da educação básica de forma a englobar o ensino de ciências, porque até então, a Prova Brasil, por exemplo, ela é matemática e português, tá? Então, aqui está colocando, né, que também deve ser avaliado o ensino de ciências nas provas dos anos finais do ensino fundamental e incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, assegurando sua universalização. Então, que ele seja válido, né, em todo o território nacional, bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas. Então, está dentro das estratégias, né, que existam essas avaliações externas e que elas sejam utilizadas aí buscando melhoria nos resultados, ok? Bom, vimos as orientações do Plano Nacional de Educação e dentro dessas orientações tem lá a questão do corpo docente. Então, vamos falar agora da avaliação docente. Então, o corpo docente também passa por avaliação, certo? Só que a avaliação do corpo docente, ela não deve ser a avaliação do trabalho especificamente do professor em sala de aula, não é isso. É entender a formação desse professor, é entender as condições de trabalho desse professor, é entender a valorização desse professor, que passa até mesmo por questões salariais, de formação continuada, certo? Então, tudo isso envolve a avaliação docente. Então, ao quadro, o docente deve refletir sobre sua própria ação de forma individual e coletiva. Então, assim, né? Primeiro, é preciso ter o mecanismo de avaliação. Lógico, pode ser a autoavaliação? Pode, certo? Mas também é importante ter ferramentas para medição. Seja através de pesquisas com os alunos, seja através de dados coletados pelo censo escolar, certo? Em relação à formação desses professores, e a partir desses dados o professor vai poder refletir então sobre a sua ação, né, de forma individual e coletiva. É desejável que a coordenação promova o desenvolvimento das competências profissionais dos professores, e aqui a gente entra na importância da formação continuada. Formação continuada, ela é direito dos professores e ela está dentro da ideia também do Plano Nacional de Educação, certo? Então, desenvolver as competências profissionais dos professores em tempo no horário de serviço, dentro da sua carga horária, ou então possibilitar que esses professores tenham dispensa para fazer especialização, mestrado, doutorado, para estudar fora do país, certo? Isso é investir no professor e investir na educação brasileira, certo? Então, a avaliação do trabalho docente dentro da perspectiva da autoavaliação, avaliação que o próprio professor pode fazer de si, certo? Então, para que ela serve? O professor, ele pode fazer, vamos lá para o quadro, ele pode fazer essa avaliação a partir da análise do seu próprio planejamento, então observando, olha, o que eu planejei, o que deu certo, o que não deu, o que está adequado, o que pode ser reformulado, certo? Ele pode avaliar as suas metodologias, se elas estão adequadas às necessidades educacionais dos alunos, ou se ele segue uma metodologia muito tradicional, que não está dialogando com a vida dos alunos, os alunos que vivem numa sociedade de informação. E também se o seu trabalho está adequado ao projeto político-pedagógico da escola, ok? Isso pode ser feito de forma coletiva, isso pode ser feito junto com a gestão da escola, certo? Em momentos específicos, de uma forma mais sistematizada.
ok? Sempre pensando, né, não em apontar os erros do professor, não é isso, mas mostrando que é possível melhorias, mostrando que já está dando certo, mostrando um trabalho de parceria. Olha, professor, a gente precisa adequar melhor seu trabalho ao projeto político-pedagógico da escola, vamos por esse caminho, né? A gente vai junto. Isso é a gestão democrática. A gente tem agora uma situação, um problema, falando da avaliação na educação básica. Então, a equipe de liderança da Secretaria Municipal de Educação de Maracatu, uma vez ao ano, reúne todos os coordenadores pedagógicos da cidade para um grupo de estudo, no qual juntos tiram todas as dúvidas existentes sobre as formas de avaliação da educação básica na esfera federal, estadual e municipal. Então, os coordenadores pedagógicos vão falar sobre a avaliação da educação básica. Tendo em vista essa preposição, quais dúvidas os pedagogos podem levantar? Então, quais dúvidas, na verdade, os gestores, podem levantar quando se pensa em avaliação da educação básica? Então, levantaram os seguintes pontos. A importância de escancarar os resultados em todos os momentos possíveis. Mais uma vez, cuidado com o termo escancarar. Escancarar parece que você vai colocar uma faixa, na frente da escola falando, olha, nosso IDEB, sim, tem escola que faz isso, não é problema, tá? Porque é muitas vezes para comemorar um bom resultado. Ou então assim, olha aqui, vamos escancarar os resultados dos alunos na Prova Brasil, e aí vamos ranquear esses alunos. Isso não funciona. Isso não vai trazer nenhum benefício para a aprendizagem, ok? Voltando, a necessidade de comparar os resultados com a escola similar, com cidade, com estado, criando um ranking de sucesso. Isso está no material, mas sou bem crítica essa questão do ranking, tá? Eu acho que comparar dados é válido, no sentido de compartilhar boas práticas, de ter padrões, ter um parâmetro de análise, mas essa questão do ranquear é aquela pegada do neoliberalismo, certo? De transformar a instituição escolar numa empresa, certo? E nós não somos uma empresa, nós somos uma escola que tem uma função social, ok? Vamos ao quadro. Visitar as escolas que apresentam melhores resultados para trocar figurinhas, colocar as suas práticas em escala. Ótimo! Aprender com outras gestões, aprender com outros espaços educativos, isso é extremamente interessante. E, por fim, fazer parcerias com a comunidade e reconhecer os educadores e gestores que mais se destacam. Também, eu acho que valorizar boas práticas é muito importante, tá? O professor que tem o seu trabalho reconhecido pela comunidade principalmente, isso é muito interessante. Mas, mais uma vez, vamos tomar cuidado. Reconhecer não é ranquear, ok? Reconhecer é exaltar um bom trabalho, que ele sirva de exemplo para outras instituições, mas sem dizer que, olha, você está certo, você está errado, você é melhor, você é pior. Isso não vai dar certo, ok? Então, resolvemos aqui a nossa situação-problema. Temos agora uma interação, certo? Então, eu coloco para você, de que forma as avaliações externas podem contribuir para a promoção dos saberes dos estudantes? O nosso foco é a aprendizagem. Então, como que a avaliação externa contribui para o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos? Vou dar um tempinho para você participar do nosso chat e eu já volto para a gente continuar a aula.
Bom, pessoal, então, de acordo com o que a gente debateu aqui no decorrer da aula, né, as avaliações externas, como o próprio nome diz, elas são pensadas fora do ambiente da escola, pelos gestores educacionais, e elas visam quantificar e qualificar também dados relacionados à aprendizagem dos alunos, certo? A crítica que nós podemos fazer às avaliações externas é que muitas vezes, por ser uma padronização, ela não considera os contextos, ok? Mas, ao mesmo tempo, ela possibilita que nós tenhamos parâmetros, certo? Então, assim, se a gente não pegar aqueles dados e falar assim, olha, então aqui, olha, nossa nota, né, foi muito baixa em relação às outras escolas, e não olhar o porquê que isso aconteceu, se tem algo que justifique essa questão, não vai adiantar de nada, tá? Então, como que ela pode contribuir para a aprendizagem dos alunos? Quando a gente contextualiza, né? Então, a gente percebe assim, olha, nós tivemos aqui, né, uma avaliação com uma nota baixa, mas a gente tem que pensar, olha, por exemplo, já passei por essa situação. A escola que eu trabalhava, no dia da prova, né, da Prova Brasil, na época, choveu, mas choveu muito aquele dia. E os alunos não foram para a escola, certo? Tinha, assim, 3, 4, 5 por sala de aula. E é lógico que isso vai impactar no resultado, né, daquela avaliação. Só que quando a gente joga isso numa tabela, num ranking e tudo mais, ninguém está sabendo por que os alunos não foram para a escola, certo? Então, é por isso que eu falo da importância de contextualizar, ok? E aí, então, quando a gente contextualiza, quando a gente olha para o nosso perfil de escola, de aluno, de comunidade, a gente consegue tirar dali dados que vão ser racionalizados e que vão servir para planejamentos, né? Para pensar a melhor forma de atender os nossos alunos, ok? Então, apesar de ser uma avaliação externa, ela pode sim apresentar dados significativos para a gente pensar a aprendizagem dos nossos alunos quando contextualizamos. Avaliação da aprendizagem e portfólio. A gente vai pensar agora em algumas ferramentas que podem ser utilizadas no contexto escolar para avaliar como a aprendizagem está acontecendo e para registrar, né, esse processo avaliativo, ok? Então, agora pensando em avaliações internas, ok? Então, a avaliação formativa. Quando a gente fala em avaliação formativa, a gente está falando de uma concepção de avaliação que ela é realizada ao longo do processo. Ela é contínua, ela é processual. Então, ela envolve a avaliação diagnóstica, ela envolve o cotidiano das aulas, ela envolve, pode ser que aconteça uma avaliação lá no final que não necessariamente seja uma prova, né? A gente pode utilizar várias ferramentas avaliativas, ok? Então, é sempre dentro da ideia de processo, então é para superar aquela visão tradicional de avaliação, onde o professor dava a aula, então é um bimestre, aí lá no final do bimestre tem uma prova para avaliar a aprendizagem do aluno. Não, tá? Então, muitos professores aderem à prática de a cada aula ele avaliar a aprendizagem do aluno, seja a partir da participação, seja a partir de um exercício, seja a partir de uma prova, seja um exercício do livro, certo? Então, essa é a ideia do processo, ok? Voltamos ao quadro. Ela está a serviço do ensino e da aprendizagem, porque quando a gente avalia, a gente não está avaliando só a aprendizagem, a gente está avaliando também as nossas estratégias, o nosso planejamento enquanto docentes, certo? Então, ela tem que estar a serviço do ensino também, para a gente repensar muitas vezes as nossas práticas. Ela utiliza vários instrumentos avaliativos. Então, a gente não vai falar só da prova, né? A gente pode pensar na avaliação oral, a gente pode pensar em jogos, a gente pode pensar em atividades no próprio caderno, a gente pode pensar em algo mais prático, um experimento, a gente pode pensar num teatro, certo? Todas essas ferramentas são ferramentas avaliativas. Tem muita gente que fala assim, mas precisa ter o documento, porque são depois, como que você vai falar, como que você avaliou o seu aluno? É o seu registro, é o seu diário de classe, a gente tem como documentar o que acontece no cotidiano da sala de aula, certo? Então, se em uma aula minha eu organizo os alunos para fazer um debate, por exemplo, e eu posso avaliar esse debate, tudo bem.
eu registrei que eu fiz um debate, certo? Então, não precisa do papel, né? Muita gente fala, precisa do papel para provar que a gente avaliou. Não, não é necessário, ok? Aluno é protagonista. Então, aqui, e lembrando também, né? É uma avaliação para o sucesso. A gente tem que avaliar para que a gente possa garantir que o aluno está realmente aprendendo, certo? Ele é o nosso foco, ele é o protagonista, certo? E nesse processo, há a necessidade dessa tomada de consciência. Então, quando a gente avalia de forma formativa, ficou meio redundante, mas está certo, tá? Então, o aluno, ele não vai ficar preocupado só com a nota. Eu tenho que estudar porque eu vou ter a prova lá no final do ano, no final do trimestre. Não, ele vai perceber que no seu dia a dia ele está aprendendo, ele vai tomando consciência do seu processo de aprendizagem. E também, importante salientar que o erro faz parte da avaliação, ele pode ser uma fonte de informação, certo? Então, a gente tem que trabalhar com o erro, a gente tem que dar feedback para os nossos alunos, a gente tem que corrigir, tem que retomar o conteúdo, certo? E ela regula o ensino para promover a aprendizagem. Então, a avaliação, ela faz parte do processo de ensino e aprendizagem quando ela acontece de forma processual, ok? Temos aqui uma citação falando da avaliação formativa que diz o seguinte: uma avaliação formativa informa os dois principais atores do processo, que é o professor, que será informado dos efeitos reais do seu trabalho pedagógico e poderá regular a sua ação a partir disso. Então, ele vai identificar os resultados do seu trabalho e vai poder planejar as suas próximas práticas. E o aluno que toma consciência das dificuldades que encontra e se torna capaz, na melhor das hipóteses, de reconhecer e corrigir seus próprios erros, certo? Por isso da importância da mediação do professor, por isso da importância do feedback, por isso da importância da retomada, certo? E assim o aluno vai adquirindo consciência desse processo, ok? Bom, dentre as ferramentas avaliativas, uma delas que geralmente é muito comum na educação infantil, mas não deve se limitar à educação infantil, é o portfólio, tá? Então, o que é um portfólio? Vamos ao quadro. Ele é uma pasta pessoal de dados em que cada aluno guarda seus gráficos de desempenho e as atividades que considera mais importantes durante o seu ano letivo e ou trajetória escolar em uma determinada instituição educacional. Aqui é uma definição de portfólio voltado para alunos, né, dos anos finais, do fundamental, do ensino médio, talvez, onde ele mesmo vai fazer essa organização, ok? Mas isso pode acontecer em outras etapas. Então, ali é onde os alunos, eles vão guardar suas avaliações, eles vão guardar os feedbacks dos professores, eles vão guardar as recuperações, como que eles refizeram aquele processo avaliativo, certo? Se a instituição, né, achar importante trabalhar com gráficos de desempenho, tudo bem, né? Eu acho que existem outras formas mais interessantes de acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, ok? Mas é uma ferramenta, né? No gráfico ele consegue visualizar se ele está avançando ou não, ok? Então, o portfólio pode ser pensado nesse sentido. A análise é feita de forma que os alunos tomem decisões consistentes de melhoramento, certo? Então, aqui é mais uma vez dentro daquela ideia. Quando ele tem o conjunto que fez parte do seu processo avaliativo, ele consegue ter uma visão do todo e tomar decisões mais conscientes e consistentes. A gente vai ajudando a desenvolver a autonomia do nosso aluno, a autonomia no seu próprio processo de aprendizagem. Então, portfólio é uma das ferramentas dentro do processo de avaliação formativa, e quando a gente fala de avaliação discente, né, que é a avaliação dos alunos, são as concepções que a avaliação formativa é a concepção que está na LDB, a concepção que está na Base Nacional Comum Curricular. E uma das ferramentas pode ser, então, o portfólio. A avaliação institucional.
Olha, já vimos alguns modelos, né, algumas ferramentas avaliativas, tipos de avaliação. Então, a gente falou das avaliações externas, a gente falou da avaliação docente, a gente falou da avaliação discente, e agora a gente vai falar da avaliação institucional, que é da instituição escolar, no caso, que é o que a gente está refletindo, certo? Então, o que seria a avaliação institucional? Ela é um processo sistemático de discussão permanente sobre as práticas que são vivenciadas dentro da escola. E tem um objetivo, que é construir a autonomia da escola. Então, quando a gente parte, né, quando a gente consegue, a partir da avaliação institucional, identificar quais são as fragilidades da instituição, quando a gente consegue refletir e discutir sobre como superar essas dificuldades, quais os objetivos que nós vamos traçar, quando a gente pensa nas estratégias para melhoria na qualidade que nós oferecemos, da educação que nós oferecemos, nós estamos desenvolvendo a autonomia da instituição, certo? No sentido que essa avaliação institucional, ela vai oferecer os subsídios necessários para o aperfeiçoamento da qualidade do trabalho ali desenvolvido, certo? Não quer dizer que a instituição vai estar separada, né, da rede municipal, da rede estadual, não é isso, tá? É no sentido de poder pensar o seu próprio contexto, ok? Então, a avaliação institucional ela é um instrumento que reorienta o trabalho educativo com base no que a gente já debateu, né? Que é o princípio democrático e a avaliação formativa, ok? Então, a avaliação institucional, ela pode refletir sobre vários aspectos, né? Tudo o que acontece na instituição. Então, ela pode estar falando de aprendizagem, ela pode estar falando de organização do espaço físico, ela pode estar falando de gestão de pessoas, ela pode estar falando sobre recursos, certo? Existem vários itens que podem compor uma avaliação institucional, ok? Institucional, então, ela deve contar com a participação de todas as partes interessadas no que acontece naquela instituição, ou seja, na comunidade escolar, principalmente, ok? E a partir, então, desses dados coletados, a escola tem os parâmetros para que ela possa pensar no seu plano estratégico, para que ela possa pensar nas suas práticas, ok? E aí, então, ela vai desenvolvendo a sua autonomia, ela vai se conhecendo, a instituição vai se conhecendo, tomando consciência do seu contexto, para que ela possa pensar nas melhores estratégias para desenvolver a aprendizagem dos alunos, ok? Por isso que a gente fala que ela ganha autonomia. Então, ela não vai ficar recebendo modelos prontos da Secretaria de Educação. Esses modelos vão vir, tá? Mas ela pode readaptar, ela pode reformular, ela pode trazer aquilo para algo mais próximo da sua realidade, ok? Então, a partir, né, dessa ideia de avaliação institucional, a gente vai retomar os princípios da gestão democrática, porque os resultados, né, o processo de avaliação institucional e a racionalização desses resultados deve seguir a perspectiva da gestão democrática, ok? Então, esses dados, ele vai ser utilizado para realimentar ou para formular, dependendo da instituição, o projeto político-pedagógico, que é o esqueleto da escola, né? É o que dá base, é o que sustenta a escola. Tudo o que acontece na instituição escolar deve estar previsto no projeto político-pedagógico. Também vai com a avaliação institucional, dentro dos princípios da gestão democrática, ela contribui para o acompanhamento do desempenho escolar do estudante. Então, a aprendizagem também faz parte da avaliação institucional, quando o foco é o estudante, ok? Ela também vai, né, observar, analisar os dados relacionados aos profissionais da educação. Okay? Então, a avaliação institucional ela pode levantar, por exemplo, quantos professores são formados em licenciatura plena, quantos são na pós-graduação, no estrito sensu, lato sensu, quantos participam da formação continuada, e assim ela vai poder
conhecer o seu corpo docente e ela vai poder pensar em estratégias de formação continuada que levem ao desenvolvimento das competências necessárias a esses profissionais. Os estudantes, né? Então, lembrando, os estudantes são parte de todo o processo. Quando a gente fala em gestão democrática, eles fazem parte também dos processos de gestão. Então, nós identificamos pela avaliação institucional que temos problemas na questão da infraestrutura da escola. A gente pode, por exemplo, pedir para que os estudantes participem, né, talvez do planejamento de uma reforma. Eu participei de uma situação uma vez, que agora que me veio à mente aqui, que é um exemplo disso. Então, uma das escolas que eu trabalhava, só que essa era uma escola particular, tá? Mas eu acho que nada impede que isso aconteça também na escola pública. A escola, ela ia ganhar um novo prédio. Tinha sido aprovado a construção de um novo prédio. E aí, a gestão da escola pediu para os alunos, né, representantes dos alunos, pensarem o que eles queriam que tivesse na escola. Inclusive, tinha um aluno que ele queria fazer arquitetura, já era ensino médio, né? Ele queria fazer arquitetura e ele fez como se fosse uma planta dessa futura escola. Então, com a biblioteca, um espaço de interação, com a sala de informática, a organização das salas de aula, era a cara dos alunos. Acho que nunca teria, né, essa escola nunca seria tão a cara dos alunos como poderia ser por aquele projeto, certo? E se a gente fizesse isso na instituição pública? A gente tem aí, né, vai ter uma verba para reformar a sala de aula, por exemplo. O que os alunos querem na sala de aula? Qual que é o espaço físico que eles gostariam de estudar, certo? Um outro exemplo também que a gente tem em instituições públicas, né, estaduais, casos que eu conheço, é que os alunos, eles puderam fazer grafite na sala de aula. Então, eram alunos que participavam de um movimento artístico e aí eles ganharam autorização a partir da aprovação da comunidade escolar, certo? Para que a parede do fundo da sala de aula fosse uma parede feita por eles, com grafismo, não sei agora, com grafite, tá? Não sei exatamente o termo correto. E ficou fantástico, eles eram excelentes. E aquele ambiente, ficou um ambiente com a cara dos alunos, certo? Então, é importante chamar os alunos para essa discussão e para a execução também, a partir dos dados coletados na avaliação institucional. Voltando ao quadro. Então, ainda dentro, né, dos princípios da gestão democrática, é importante também considerar as condições de trabalho pedagógico, a infraestrutura da escola. Então, olha, a gente tem lá, né, várias plataformas que é obrigatório o trabalho do professor. Então, o professor tem que entrar na plataforma de redação, o professor tem que entrar na plataforma de matemática, o professor tem que entrar na plataforma de inglês e assim por diante. Mas na escola a gente tem 5 computadores. Vai funcionar isso? Não vai, porque a gente precisa ter a estrutura e a infraestrutura para atender, né, a essa exigência, tá? Então, é preciso pensar nisso também. E sempre, né, considerando a ideia da democracia, a ideia do debate, do diálogo, da ideia de que a maioria, o que a maioria entende como sendo melhor, é o que deve ser realizado, não é o que o gestor acha que deve fazer, certo? Dentro do processo de participação. E lembrando que a gente tem instâncias colegiadas para essa participação. Então, nós temos o Grêmio Estudantil, nós temos a Associação de Pais e Mestres, nós temos o Conselho Escolar, entre outras órgãos, né, que participam da gestão da escola. Bom, só para fechar aqui, faltou esse slide. Então, ainda pensando no princípio da gestão democrática, né? Lembrando, essa participação, ela vai ser da comunidade local, ela vai ser pensando também na organização curricular da escola, certo? Então, olha, a gente tem espaço para uma oficina, certo? De alguma coisa voltada para o lado artístico. Vamos ver o que aquela comunidade acha interessante para fazer parte do currículo, certo?
Outra questão também, a participação, né, do conselho escolar nas tomadas de decisões, na mediação desses processos decisórios, do Grêmio Estudantil, que eu acabei de dizer, certo? Os representantes dos alunos, os conselhos de classe, onde ali nos conselhos de classe a gente pode trabalhar com esses índices relacionados à avaliação da aprendizagem e também a gestão dos recursos financeiros, certo? Então, como que a verba que vem para a instituição vai ser melhor utilizada com o foco na aprendizagem dos nossos alunos. Gestão por fatos e dados. Então, quando a gente pensa em gestão dos resultados, esses resultados, eles são dados, né? São nem sempre números, tá? Esses dados podem ser dados qualitativos. A gente pode fazer uma pesquisa com os nossos alunos, onde eles vão escrever sobre o que eles acham necessários para a sala de aula, por exemplo, certo? Então, a gente tem que saber trabalhar com esses fatos e esses dados, ok? Então, vamos ao quadro, valor da gestão por fatos e dados. Ao tomar decisões em um sistema educacional, elas impactarão a aprendizagem dos alunos. Portanto, é arriscado decidir temas importantes de forma precária e simplória. Ou seja, não dá para a gente somente tomar decisões a partir da nossa observação, por exemplo, certo? A observação é algo muito subjetivo. Quando a gente fala em gestão, a gente precisa, para a gente poder gerir, a gente precisa ter esses parâmetros, certo? Por isso, da importância, então, dos fatos e dos dados. Voltando ao quadro, então, a importância da análise, né, desses dados, ok? E para poder fazer essa análise, nós vamos trabalhar, então, com a ideia de desses dados e esses fatos serem planejados, coletados e processados de forma que se mostrem confiáveis, claros e seguros, protegidos contra a perda, né? Então, que esses dados, a forma como eles foram coletados, seja uma forma, de fato, com a participação de todos, de fato que represente a maioria, que eles estejam guardados de uma forma que as pessoas possam acessar facilmente, certo? Usados para melhorar o trabalho e as iniciativas das pessoas nos diversos níveis, então para todos os profissionais que atuam na instituição escolar, atualizados e disponibilizados na hora certa, a quem precisa deles para tomar decisões. Então, por exemplo, olha, nós tivemos lá, a partir da coleta de dados, nós identificamos que os alunos estão reclamando da merenda da escola, certo? Vai adiantar a gente apresentar esses dados para os professores? Não, a gente tem que apresentar os dados para quem é responsável pela merenda da escola, certo? Então, ter esse direcionamento, ok? Voltando ao quadro, comparados com os de escolas similares ou benchmarks, né, que são as referências, escolas de referência, e analisados pela liderança de cada sistema, contando com a colaboração dos funcionários e professores nas questões alusivas ao seu trabalho. Então, sempre lembrando, quando a gente fala de comparação, é no sentido de buscar, né, estratégias diferentes das nossas, mas sem a ideia da competição. Ainda dentro da ideia da gestão por fatos e dados, um bom gestor, ele precisa ter foco no resultado ou no processo. Então, o que a gente entende, né? Não adianta nada o gestor estar preocupado com o processo se ele não analisa os resultados. Não adianta nada ele pegar os resultados se ele não entender o processo. Tem que ser os dois, certo? Então, a gestão, ela tem que observar o processo de todas as práticas que acontecem dentro da escola, certo? Para poder analisar esses dados, ok? Então, olha, nós temos lá dados que mostram que a disciplina X não está acessando a plataforma tal, certo? Mas qual foi o processo? Olha, o professor entrou depois, o professor não tinha acesso, os alunos têm dificuldade. Então, para a gente entender como que esses dados foram obtidos, ok? Então, é preciso focar nos dois simultaneamente. Temos agora uma situação problema falando da avaliação formativa,
Então, Helena, diretora de uma escola municipal que atende educação infantil e ensino fundamental, está sempre em busca dessas soluções. E nessa procura, ela ficou entusiasmada em constatar que a avaliação formativa é uma prática de sucesso em uma escola do município vizinho. Sendo você o gestor pedagógico dessa escola, quais informações poderá dar a Helena sobre essa prática da avaliação formativa? Então, a ideia, né, que o papel do gestor, né, esse líder visionário, tem uma visão de longo prazo para a sua instituição e fixa altas expectativas com relação ao desempenho dela, especialmente com relação à aprendizagem dos alunos. Então, é preciso olhar para o futuro, né, criar expectativas positivas e reais, claro, né? Uma outra questão, ainda então focada na ideia da avaliação formativa, é mostrar, né, para a Helena que essa é uma prática de sucesso em uma escola, e aí a Helena ela vai levantar o perfil dessa escola e perceber por que ela apresenta os melhores resultados, né? Então, perfil é de professores que estão em constante formação continuada, de professores que entendem o papel da avaliação, certo? E isso pode ser, essas ideias podem ser obtidas através de uma estratégia, tá? Então, uma atividade que pode ser feita em 5 minutos. Responder uma pergunta em 1/4 de folha A4, ouvir 3 perguntas feitas oralmente pelo professor e, para cada uma, escrever uma tirinha de papel, as opções que achar serem corretas, e escrever um parágrafo sobre o que aprendeu no dia, com correções, né? Então, aqui, assim, a estratégia da avaliação formativa, né? Aquela ideia assim, não vamos usar somente a prova, tá? Então, essas são algumas possibilidades que foram apresentadas à professora Helena. Por que aquela escola está tendo bons resultados na avaliação? Bom, agora a gente tem a nossa última interação. E para essa interação, eu peço que você entre nesse link, tá? Eu vou falar novamente o link. l1nq.com/K2LCQ. A única letra maiúscula aqui é o C, tá? No final. O resto é tudo letra minúscula, ok? E aí, quando você acessar esse link, você vai encontrar essa página aqui, ok? E aqui você vai postar os seus resultados, né? As suas ideias, desculpa, sobre as práticas a serem seguidas dentro da gestão e as práticas a serem evitadas, ok? Então, pensa assim, você no papel do gestor, certo? Numa instituição escolar ou numa secretaria de educação, por exemplo. Quais as práticas de gestão você acha que são importantes, que são positivas para a obtenção de resultados? E quais as práticas que você acha que não devem ser realizadas, certo? Então, eu peço para que você coloque no nosso quadro de ideias, ok? E depois eu vou trabalhar, então, com essas informações que vocês estão postando, tá? Para entender como que foi aí a aprendizagem de vocês, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa última aula, certo? Finalizamos aqui as 4 teleaulas da disciplina. É uma disciplina densa, é uma disciplina que fala, né, de aspectos bem gerais. Então, independente da etapa da educação que você vai atuar, a gestão é importante. Mesmo que você fale, eu não tenho perfil, eu não quero ser gestor. Tudo bem, mas você vai ser um profissional dentro da instituição escolar e você precisa entender como a gestão acontece, porque mesmo que você não queira ser o gestor, você vai participar da gestão, porque nós estamos falando de uma gestão democrática, certo? Então, é importante você compreender, né, as concepções que devemos colocar em prática sobre a gestão, certo? Por isso que a gente começa, né, com esse processo histórico para entender como que a gente chegou na situação que nós temos hoje, nesse modelo de gestão democrática que nós temos hoje, certo? É importante também que você entenda como que a gestão ocorre, para que você tenha esse olhar crítico sobre a gestão, certo? Para que a gestão na instituição escolar que você vai atuar seja de fato uma gestão participativa, uma gestão que tenha como foco a aprendizagem do aluno, ok? Bom, então, finalizamos a nossa teleaula, você tem o material didático da disciplina, você tem o livro da disciplina que chama Gestão Educacional, onde todos esses aspectos que foram aqui trabalhados estão lá,
também apresentados, né, os referenciais teóricos, o livro da disciplina ele tem várias ideias e imagens que representam essas ideias de ferramentas de gestão que podem ser utilizadas. Você tem as web aulas, né, as avaliações, a prova da disciplina que vai acontecer, certo? A prova ela está pautada no livro didático, nas discussões que foram realizadas aqui durante a nossa teleaula, certo? Eu agradeço muito a sua atenção, a sua participação em todos os momentos aqui, né, da nossa disciplina e te desejo uma ótima formação, uma ótima atuação. Espero que você vá para a sala de aula, que você vá para a gestão, que você conheça o trabalho na instituição pública, certo? Eu acho que é importante a gente valorizar a instituição pública e que você tenha, a partir de toda essa bagagem de conhecimento que a gente está trabalhando aqui, que você realize o melhor trabalho possível para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Agradeço e te espero numa próxima oportunidade. Até mais!